Cursos de extensão. Olá, coleguinhas virtuais, estamos de volta no nosso podcast. Nós não paramos nunca, jamais de transmitir informação e conhecimento. Eu sou Maicon William e nesse podcast vamos falar de um assunto que apetece a todos, profissionais e amadores. Vamos falar de quê? De quê? De quê? Que rufem os tambores! Vamos falar de fotografia, meus amores. Hoje vamos falar de fotografia. Vai me dizer que você não gosta de fotografia. Gosta sim, que eu sei. Na verdade, você adora. Vive fazendo aquela selfie, registrando os momentos legais com os amigos, as brincadeiras com animalzinhos de estimação, a soneca do vô. Tô errado? Eu sei que você faz isso, eu te conheço. Mas você sabia que apesar de toda a tecnologia, você pode melhorar e muito a qualidade de suas fotos? E por que não ser um profissional, ganhar uma grana e deixar todo mundo muito feliz com o registro de momentos inesquecíveis? Basta aprender algumas técnicas. E nós vamos falar agora, neste exato momento, com o professor de fotografia João Rangel. Aplausos para o professor. Olá, querido professor, seja muito bem-vindo. Oi, Maicon, muito bom estar aqui, poder conversar com o seu público, com o pessoal que eu também sei que gosta de fotografia, né? É sempre um prazer poder falar dessa arte, dessa técnica, desse hobby que agrada tanta gente no mundo inteiro há mais de 170 anos, né? Vamos falar sobre as possibilidades de produzir fotos ainda mais bacanas para as redes sociais, para recordações, para gravar os momentos reais do cotidiano, para ser um profissional. É isso, professor? Exatamente isso. O que a gente está propondo, né, é um curso de extensão que chama Formação Básica em Fotografia, que é justamente para a pessoa poder ter contato mais aprofundado com a história da fotografia, com as técnicas, com os usos da fotografia, mesmo que ela não queira ser um profissional, mas que ela possa melhorar a visibilidade da imagem que produz, aprender a usar direitinho as questões de composição, enquadramento, mecanismos da câmera, depois aplicar isso nos diversos tipos de câmera que ela tiver, do celular à câmera profissional. Arte, técnica, talento, interesse. O que é mais importante na fotografia? Um mundo que encanta a todos e está presente no dia a dia. Tira uma foto, faz uma foto, junta todo mundo para selfie. Que lindo pôr do sol, vou fotografar. Com a facilidade da fotografia digital e com uma câmera acoplada em qualquer equipamento, principalmente em nossos smartphones, fotografar se tornou uma atividade sem mistérios e de gosto extremamente popular. Porém, tudo que é bom pode melhorar. Apesar dos equipamentos ultramodernos e as possibilidades de edição, ter conhecimento técnico e aprender a utilizar os recursos de uma câmera faz toda a diferença. Não é, professor? Claro, claro. Na fotografia tudo é importante. Começa do olhar diferenciado, o que a gente chama de limitação do olhar, que é o enquadramento, é você olhar para as coisas, para as cenas, para as pessoas, dentro de um espaço limitado, né? A nossa visão é muito ampla, ela é muito abrangente e a câmera, seja o celular, seja a câmera fotográfica, ela exige que a gente olhe de outra maneira. Então, como você falou, tudo é importante, a técnica, a arte, o talento, mas o principal é entender que a fotografia, a imagem, né, na verdade, ela está no nosso dia em todos os momentos. Então, desde do retrato do prato de comida para colocar no Instagram, até a fotografia do evento social da família, isso é documento, é história, é parte do seu mundo, né, da sua realidade que você está conservando e transmitindo para gerações futuras. É isso que a gente faz. E a tecnologia, para nós hoje, ela é uma aliada importantíssima. Você fotografa com o seu celular ou mesmo com a câmera e instantaneamente você coloca nas redes sociais, na internet, quer dizer, você abre para o mundo ver aquilo que você está fazendo. Então, dominar essa tecnologia, conhecer da fotografia, educar o seu olhar para que a foto seja perfeitamente entendida para quem você está mandando, né? Regrinhas básicas de composição, enquadramento, leitura da luz. Isso
só melhora aquilo que, se você prestar atenção, você faz quase que todo dia. Então, é o olhar diferenciado e o domínio da ferramenta. Então, isso é o mais importante. É isso que faz com que a fotografia seja a forma de comunicação, talvez, das mais universais que a gente tenha hoje. Professor, a gente falou de talento, a gente falou de técnica, a gente falou de interesse. Eu queria saber o seguinte, uma pessoa que tem talento e pouca técnica, ela vai conseguir ser melhor que uma pessoa que tem mais técnica do que talento, ou isso não existe? Eu diria assim, que cada caso é um caso, mas assim, talento é fundamental. Técnica é ferramenta. A ferramenta muda, a ferramenta evolui, a ferramenta se transforma, a ferramenta apresenta diferentes possibilidades. Agora, o talento, a gente pode considerar talento desde o raciocínio sobre a imagem até o que vai mesmo ser fotografado. Então, professor, será que por isso que as minhas fotos ficam tão ruins? Eu acho que você precisa exercitar seu talento. Bonitas. Você teve um bom professor. Eu tento postar algo legal na rede social, eu tento postar algo bonito, que as pessoas curtam. 3 curtidas. Mas o problema hoje é que assim, a gente vive uma enxurrada de imagens o tempo inteiro. O que nós estamos fazendo hoje, na maioria das vezes, é fotografando muito e pensando pouco. 3 curtidas, porque eu tenho a minha mãe e 2 irmãs. É bom, aí já tem um público, tá vendo? Poderia ser pior, né? Antes a gente fazia a foto, ela ficava no albinho ali, guardava na gaveta e nem a gente via de novo, né? Mas eu acho que é juntar tudo isso. Talento é fundamental, claro. E o talento está dividido em muitas coisas. Não é só o talento da fotografia. A fotografia é consequência do talento de muita gente. Agora, o que nós precisamos aprender ou exercitar, que é melhor dizendo, o que fotografar, para que fotografar, como divulgar. A gente fotografa muito e mais de 99% dessas imagens vão ficar guardadas no HD ou na memória do celular. Porque a gente precisa ter, eu acredito que a gente precisa ter mais seletividade. Mas por que as pessoas fazem isso? Elas querem, vou tirar um monte para que dessa eu tenha uma pelo menos que salve? Porque não conhece a técnica. Ou não tem muito contato com a técnica. Então, na insegurança, você fotografa muito. É diferente, por exemplo, da linguagem do fotojornalismo, que você fotografa muito porque você tem que ter o flagrante, às vezes, né? Não dá tempo, muitas vezes. Você tem que fazer várias para poder aproveitar técnica. Uma que sintetize aquela informação, mas isso é uma outra linguagem. Na linguagem comum, na fotografia do dia a dia, eu acho que o que mais nos leva a fotografar muito é a insegurança e a falta de familiaridade, intimidade com o equipamento que está usando. O celular é a realidade, isso é inegável. É a realidade da fotografia hoje, é o celular. Mas eu uso corretamente? Eu sei o que ele me proporciona? Eu li o manual? Eu sei onde estão os componentes da câmera fotográfica do celular? Mas vem cá, o celular ele já tem qualidade de câmera? Tem sim. Tem qualidade que a gente fala de visibilidade da imagem, mas não para todos os suportes, ou vamos dizer, não para você usar em qualquer lugar. Mas a gente tem várias marcas com preços bastante acessíveis hoje. E os recursos? Tem todos os recursos? Sim, claro, e produzem imagens fantásticas. Assim, a confusão que se faz não é pela qualidade do celular em si, mas é o que eu vou fazer com essa foto. Então, por exemplo, uso na publicidade, o celular ainda não é suficiente, porque é uma impressão de alta qualidade, são fotos muito grandes para os outdoors, para os prédios, né? No fotojornalismo, é a questão da limitação de poder fazer uma foto de esporte, de poder fazer uma foto de natureza, que você não pode se aproximar. Então, tem limitações, mas a qualidade da imagem é excelente, é muito boa. Maicon, toda ferramenta é adequada para um tipo de serviço. E é isso que as pessoas precisam entender. Então, se o meu trabalho eu vou colocar no celular e ele é a forma com que eu vou fazer a visualização da imagem, perfeito. O meu trabalho é para fazer um trabalho comercial, profissional, não é o melhor recurso, não é a melhor ferramenta. Sim. E aí a gente tem que separar um pouquinho o que é mercadológico e o que é fotografia, né? Os fabricantes querem vender. O fotógrafo quer ter uma boa imagem. Quando você junta as duas coisas, todo mundo sai feliz. Mas nem sempre é assim.
E muitas vezes não é assim porque a pessoa não sabe como usar corretamente o celular. O curso que eu estou oferecendo, que a universidade está oferecendo, o curso de extensão, ele é voltado para câmeras fotográficas, mas nada impede de você também levar um celular. Não dá para fazer o curso inteiro com o celular pela limitação de recursos que a maioria dos celulares oferecem. Mas se você conhecer a base da fotografia, de técnica, de linguagem, principalmente composição e enquadramento, quando você usar o celular, você também vai poder exercitar isso de uma maneira mais aproveitável, vamos dizer assim. Então tá. Professor, uma pessoa que não tem muita técnica, ela não tem talento. Se ela estudar, se ela souber da técnica, se ela estudar sobre fotógrafos talentosos, ela consegue desenvolver um bom trabalho com a fotografia? Claro, perfeitamente. Então eu tenho salvação. Tem. Eu não posso falar, não tem dados e nem tem pesquisas suficientes para isso, para falar que tal fotógrafo é muito bom só porque ele é talentoso. É o conjunto. Não adianta você ter o talento e não saber usar a ferramenta. Então precisa juntar as coisas. Agora, a questão do talento é muito ampla. O que é o talento? O que eu posso chamar de talento? Uma facilidade, às vezes? Eu acho que trabalho? eu diria mais disponibilidade em aprender. Ter a cabeça aberta para aprender, focar no que realmente é importante ali, ter paciência. Esse é o grande problema hoje. Fotografia a gente não aprende num fim de semana. Então, aí é colocar a técnica acima do talento, da predisposição de cada um. Porque ensinar comando de câmera é tranquilo. Agora, ensinar a fotografar é outra coisa. Hoje, qualquer um pode ser um fotógrafo? Claro. De uma criança de 5, 6 anos a uma pessoa de 80, 90 anos. Qualquer um pode ser fotógrafo. Como que os cursos ajudam isso? Vamos trocar. Qualquer um pode fotografar bem. Porque aí eu não quero entrar na seara de separar quem é profissional de quem é amador. Não tem essa intenção. Eu estou falando de fotografia de um modo geral. Então, todo mundo pode fotografar bem. 2 requisitos básicos: predisposição para aprender e paciência. Esse é o fundamental. Lógico, depois muita prática, muito exercício, um bom equipamento, educar o olhar. Eu diria que o bom equipamento é relativo ao que você vai fazer da fotografia depois. Falado antes. Você pode investir R$500 aí num celular médio e ter uma boa fotografia. Como você pode investir R$10.000 num super equipamento e não fotografar direito. Isso não é... Ferramenta é importante, faz parte, assim... às vezes é um divisor ali entre a fotografia profissional e a fotografia menos compromissada com isso, mas não é ela que faz o fotógrafo. Obviamente, todo fotógrafo profissional e que quer avançar na carreira, ele vai ter um bom equipamento. Ninguém entra numa corrida de Fórmula 1 dirigindo um Fusca. Então você vai adquirindo equipamento à medida que você vai evoluindo na fotografia. Então tem gente que acha que assim, eu vou comprar uma câmera top lá e aí vou ser bom. Não vai. Eu conheço gente que não é profissional da fotografia, tem bons equipamentos, tem a fotografia mais para seu deleite, para seu hobby e bate de 1000 em muitos profissionais. Então é o conjunto, não é só uma variável, você tem que juntar tudo. Agora, predisposição para aprender, para ler, para estudar e paciência no exercício da fotografia, isso é fundamental. Isso é mais importante. Cursos podem ajudar? Demais. Em quê? O curso é ajudar você a conduzir o aprendizado da técnica e a educação do olhar. O curso não faz um bom fotógrafo. Ele dá os mecanismos, ele dá as possibilidades e os meios para que a pessoa chegue lá. Mas eles são importantes na maneira como você conduz esse aprendizado. Então, o curso é fundamental para isso. Ah, mas tem tutorial no YouTube que eu posso fazer e tal. Mas e a interação? É muito pequena, não tem interação. Sim. É um depósito. O curso, principalmente, o que seja ou à distância ou presencial, mas que tenha interação, ele é fundamental porque tem dúvida que surge na hora. Tá? Pode ler 1000 livros, pode assistir 1000 tutoriais e tal, mas tem coisas que
você tem que ter interação. Nada como presencial. Sim, claro. O curso ajuda muito. O curso de fotografia, os cursos de um modo geral, eles têm um valor inestimável para ajudar a conduzir no estudo da fotografia. Até para troca de experiência ali com os Principalmente, contatos, troca de experiência, visualizar outras imagens. Isso é fundamental. E precisa ter esse relacionamento, né? Você tem muitos fotógrafos assim, autodidatas e tal, mas eu diria que cada um tem seu método. O curso organiza esse método. Professor, o profissional de fotografia, ele é requisitado para quais tipos de trabalho hoje? Olha, o campo da fotografia é muito vasto. Hoje o fotógrafo no mercado, né, ele vai do fotógrafo social, que a gente chama que é o fotógrafo de casamento, o fotógrafo lá dos batizados, dos aniversários, das cerimônias, até a perícia policial, fotografia técnico-científica. Então o campo é muito vasto e a fotografia digital ampliou isso ainda mais, porque as câmeras hoje são híbridas, elas fazem foto e fazem vídeo também. Sim. Então você pode trabalhar mais de uma linguagem, sem esquecer que o vídeo é derivado da fotografia, né? Cinema, vídeo e tal, televisão de modo geral. Agora, isso aí vai muito do que aquela pessoa quer. E hoje está mais fácil, a pessoa monta um estúdio em casa mesmo, num cômodo. Você monta um estúdio numa mesa de cozinha. Consegue fazer fotos Tudo depende da sua necessidade. Tá muito na moda, né? Foto de criança, de bebê. Eu vejo bastante nas redes sociais. Talvez isso tenha sido o maior benefício de toda a tecnologia. Porque separando assim, ferramenta da arte, da fotografia, do conhecimento, a ferramenta hoje é muito eficaz. E você tem um acesso, uma possibilidade de usos 1000 vezes maior do que a gente tinha 20 anos atrás, com um custo muito mais reduzido. Então, a acessibilidade à fotografia hoje é muito grande. Mas essa acessibilidade exige o quê? Seletividade. Então, se você quer ser um bom profissional, você quer se destacar, você quer viver da fotografia, é necessário ser diferente dos demais. Para você ter o seu valor, para você ser contratado, para você poder ter seus orçamentos. Então, aí que entra realmente o estudo. Exatamente. A pessoa tem que se dedicar mais, tem que estudar mais, porque assim como ficou mais fácil para mim ser um fotógrafo, também ficou mais fácil para você, ficou mais fácil para o outro. Então, quem vai se destacar é aquele que se dedicar mais. E por que a gente olha uma determinada foto e fala assim, nossa, que foto? Vai ver quem fez, vai ver qual é a técnica, vai entender a luz, vai entender o tratamento de imagem, vai entender um monte de coisa. Quer dizer, não é da noite pro dia. Da noite pro dia você pode acertar uma grande foto, sim, mas vai ser a única, talvez, que você faça na vida. Agora, se você tem disciplina, se você estuda, se você exercita, grandes fotos passam a ser, não digo comuns, mas passam a ser mais presentes na sua carreira. Sim. É isso aí que faz a diferença de todo profissional, não tem jeito, né? Pega um médico, pode ser um excelente cirurgião, mas a técnica vai mudar, vai aparecer coisa nova, ele vai ter que aprender a trabalhar de uma maneira diferente, né? Isso eu acho que em todas as profissões são assim, entendeu? Você pode acertar uma ou duas vezes, mas é muito mais na sorte mesmo. No chute, Agora, na técnica, a possibilidade de acertar é muito maior, né? Não só a possibilidade, você faz para acertar. Ou você também, a possibilidade de não errar, né? De não errar, que é mais de cometer menos erros. Cometer menos erros. Eu acho que isso é mais importante. A fotografia não é diferente. O que o senhor recomenda para ser um bom fotógrafo? Disciplina, estudo, educar o olhar mesmo, vendo outros trabalhos, sabe? E paciência. É uma profissão que pode dar uma grana extra. Sim, claro. A pessoa não necessariamente pode ser só fotógrafa. Ela pode, dia de semana, ter o trabalho dela, fazer uns trabalhos. Tranquilo. Isso é normal e tem fotógrafos, rende. Tem muitos fotógrafos hoje que durante a semana têm sua profissão ou seu ofício lá em outra área e aos finais de semana fotografa casamento. É o fotógrafo social, fotógrafo de casamento, que é um mercado que teve uma expansão enorme, que dá bons lucros, que requer muito empenho, os contratos de um fotógrafo de casamento são bem altos mesmo. E os serviços que ele oferece também são muito diversificados, né? Então você tem aí uma possibilidade de orçamentos bastante diferenciadas, de orçamentos de 30, 40, 50 mil reais para um casamento, a orçamentos de 800, 900, 1000. Então
Você tem que ter o seu leque. Por isso que o fotógrafo também tem que entender hoje de empreendedorismo, de administração, de gerenciamento da carreira. Não é mais aquele cara que ficava na porta da igreja esperando para ver se alguém ia precisar e tal. Ainda acontece, tá? Mas... Nossa, eu lembrei disso agora, de quando há era uma criança. profissionalização muito grande. Professor. Você tem tudo. Nostálgico agora. Em Aparecida você ainda tem os fotógrafos lá que ficam na praça para fazer foto na frente do painel de Nossa Senhora. Isso aí tem 200 anos. Não vai acabar. Mentira, 200 não tem, fotografia não tem tudo isso. Mas para você ter uma ideia, a fotografia foi inventada em 1839 e em 1850 já tinha fotografia em Aparecida. Professor, eu vejo que a fotografia, principalmente hoje com as redes sociais, com a internet, as pessoas usam de uma forma para se exporem. O que o senhor acha disso? É uma questão assim de expansão da comunicação mesmo. E isso mexe muito com o ego das pessoas, né? Mas o selfie, que na verdade o nome correto é self-portrait, que é o autorretrato, ele já surgiu logo depois da invenção da fotografia. Os fotógrafos se retratavam, porque você não tinha modelos para posar para você o tempo inteiro, você não conseguia levar a câmera, que eram muito pesadas e muito grandes, para qualquer lugar. Então o fotógrafo exercitava a fotografia se fotografando nos estúdios, né, com tetos de vidro e tal. Isso virou uma linguagem da fotografia importantíssima. O retrato que a gente fala, que é a palavra o portrait, né? Ele é fundamental para toda a expansão da fotografia. O retrato por encomenda, mas os autorretratos também. Eles são importantíssimos. O que acontece hoje é que, talvez por vivermos numa sociedade muito individualista e narcisista demais, a necessidade da exposição é muito grande. A ferramenta que encontraram, melhor do que o vídeo até, é a fotografia. Então, é a questão que eu falei, onde você vai usar essa foto? Para que você vai usar essa foto? E o selfie virou uma febre, Uma febre. né? A pessoa parece que ela não consegue viver sem a selfie. Mas ela foi febre selfie. também em 1920. Você ter uma ideia, o cartão de visita que a gente chama hoje, ele é uma técnica desenvolvida pelo Desderry, que é chamada carte de visite, uma palavra francesa, que as pessoas encomendavam um retrato para o fotógrafo, e aí ele fazia cartões um pouco maiores do que a gente tem hoje no cartão de visita, e esses cartões eram enviados para outras pessoas. Você recebia de volta dessas pessoas também. Então trocavam-se retratos, não o selfie, porque era feito por outro fotógrafo, Sim. mas as pessoas trocavam retratos entre si. Então a pessoa de continentes se exibia diferentes. ali. Era símbolo de status, de nobreza, de riqueza. Que não é diferente de porque hoje. era muito caro. Não é diferente da selfie de hoje. Você faz um selfie nos Alpes suíços. Na praia mais linda, com uma champanhe coisa, na mão. Você faz o selfie, né, no mercado municipal. Cada um tem o seu valor, tem o seu significado. Geralmente o selfie nos Alpes suíços tem um pouquinho mais de curtida do que no Mercadão. Você vai lá pra Ibiza, faz E eu acho que é por isso que meu selfie não tem curtida, professor. Não tenho viajado muito para lugar interessante. Então, tá vendo que você vai agregando outros valores à fotografia? O selfie hoje é o retrato disso. O meu selfie, o seu selfie, o selfie de quem está fazendo ali, não é pensando na fotografia em si, mas no que ela representa. E aí a gente entra numa outra área que é a pesquisa histórica da fotografia, a pesquisa documental. Então, se for para fazer o selfie, que estude, que se aprimore e que faça bem feito. E nunca faça na beira de abismo, né? Tá certo, professor. Professor, muito obrigado. Por favor, aplauso pro professor, que deu aqui essa aula de fotografia pra gente. Eu que agradeço. Eu gosto de falar de fotografia. Eu só lamento que hoje eu não fotografo tanto quanto eu falo de fotografia. Mas eu vejo que de todas as técnicas que o homem inventou, ou descobriu, ou aprimorou, a fotografia continua tendo um valor inestimável. A grande audiência do mundo é a televisão, sem dúvida. Mas o que ela juntou? Fotografia e áudio. E ainda se você vê na televisão, principalmente quando a gente tem uma tragédia mundial, alguma coisa, qual que é a primeira coisa que aparece? Fotografia. Então o fotógrafo está em todo lugar. O fotógrafo é o olho daquela pessoa que não chega lá.
O fotógrafo traduz o sentimento de família, de pertencimento, de sociedade de uma maneira que nenhuma outra técnica faz. E você pega uma fotografia, imprime, põe na sua carteira, leva lá para o Cazaquistão e mostra como é a sua família, né? Sim. A fotografia ainda é um meio de comunicação muito forte, né? Demais. Tá certo, esse podcast é uma produção, realização e divulgação da Central de Comunicação Unital e da Rádio Unital. Obrigado a todos e ficamos por aqui. Um beijo no coração e a gente volta com mais informação para vocês. Fui! Tchau, tchau! Cursos de extensão.